Olá, gente. Boa tarde, tudo bem? Hoje é 10 de setembro de 2022. Hoje eu estou gravando, né? Muita gente fala, Mercúrio está retrógrado, mas eu estou gravando. Continuo gravando porque é trabalho, né? Vamos lá. Aqui o mapa foi empossado hoje, o rei, né? Rei Carlos, né? Conhecido como Charles, agora é o rei Carlos III da geração do Carlos, né? Assim como a Rainha Elizabeth levava Isabel, mas levava o nome da Rainha Elizabeth, porque é uma tradição. Vamos entender um pouco do mapa do rei Carlos, né? Nasceu dia 14 de novembro de 1948, às 21 horas e 14 minutos em Buckingham, no Palácio de Buckingham. Então ele tem a lua em touro, junto com a cabeça do dragão, né? Interessante também. E os eclipses estão acontecendo justamente na casa 4 dele. Aqui, ó. Casa 4. Eu andei acompanhando o Plutão no mapa dele, né? Eu vou até pedir para você pegar meu caderno, meu filho, para poder eu explicar o mapa aqui para as pessoas. Lá em cima da cama, que eu acompanhei o Plutão no mapa dele. Né? Por quê? Porque o Plutão dele está no ascendente. Então, existe algo plutônico ou talvez mal resolvido, né, na vida dessa pessoa em relação ao pai, patriarcado, né, vamos dizer, aquilo que a gente recebe, né, como carinho, como sentimento, né, enfim, é isso. Coloquei aqui para vocês entenderem alguma coisa, vai ficar meio que uma aula, se quem quiser ficar até o final e aprender, tudo bem. A lua dele é em touro, a gente sabe que o Urano está passando aqui, então o Urano passou por cima da roda da cabeça do dragão. A gente sabe que quando passa, não digo nem tanto Saturno, mas Urano, ele passou, ele mudou o destino desse rapaz, que é a mudança de destino. O Urano está bem aqui em cima, ó, na casa dele. Então, esse reconhecimento, né, para ele, está trazendo isso, né? E ele também tem a sua posição com o fundo do céu. Então, assim, ele é uma pessoa que tem um Sol no fundo do céu em Escorpião, tem Quirón em Escorpião, ele tem Mercúrio em Escorpião, timidez, insegurança, contido, reservado, ok? Tem o Queto, ele tem bastante coisas relacionado com posses, mas também relacionado com a questão ancestral. A mãe dele, a senhora Isabel, ela tinha Saturno aqui, que fazia quadratura com o ascendente e com a casa 7. O ascendente dela era Aquário, né? E a casa oposta dele é justamente onde está a mãe, que é Aquário aqui. E Saturno está aqui, ó, né? Passando pelos ascendentes da mãe, que é aquariana, né? Tem Marte e Júpiter ali. E ele é da casa oposta, no caso, o Príncipe Carlos. E a casa 10, ela tem Saturno. A rainha mãe, Saturno na 10, era dona da longevidade dela, da carreira. Mas quando Saturno é dono de uma casa, ele não é só dono da carreira, mas sim do karma. Ela é uma pessoa que já veio desenvolvendo isso e trabalhando esse karma. Tanto que ela subiu o poder aos 27 anos de idade, um período da Lua, ok? Então ela viveu um período da Lua, um período do Sol, e ela entrou aos 60 anos com o ciclo de Saturno e fechou o ciclo de Saturno com 92 anos. Dali para frente só foi acréscimo, ok? E o Príncipe Charles, por quê? Muitas pessoas comentaram, mas ele subiu como rei quase aposentado, né? Mas é simplesmente se você pegar o mapa dela e o mapa dele, ele tem um Sol Escorpião. E ela tinha Saturno em Escorpião, na casa 10, na casa da carreira. Então, quem mandava ela? E o Sol dele era um Sol de, digamos assim, de obediência no fundo do céu. O que demora, porque o fundo do céu é a casa da Lua. Então, aqui eu tenho que trabalhar uma progressão para vocês verem o que foi dentro da profecção. Eu não vou fazer nada disso, que é muita coisa. Então, vamos lá. Aqui, eu botei um pouco a passagem dele, né? Em 1981, aqui, em 1981, Plutão estava passando aqui. Plutão nasceu aqui. Plutão estava aqui, entrando quase em Escorpião. Foi quando ele casou com a Lady Di. Tá? Todo o foco dele é ancestral.
tanto pelo Saturno da mãe ser em Escorpião, o dele também. Aí ele veio. Em 1982, ele casou, ele já nasceu o filho dele, em 1982, com o Plutão passando aqui. Ok? Em 31, tá? Eu vou até botar aqui a data para vocês verem, né? 31, vou colocar aqui. Olha só onde estava Plutão. Plutão estava entrando na casa de filhos. Passou por cima de Quiro, aqui. Então, ele já estava em processo quando o Plutão dele passou toda essa fase aqui, aqui ele casou, aqui ele teve filho. Tudo relacionado com os temas ancestrais. Plutão é ancestral. É o avô, tataravô, bisavô. Tudo aquilo ali. Então, os filhos dele veio dessa origem. Pelo menos um dos filhos dele eu sei que veio dessa origem. Aí o Plutão dele entrou em Sagitário. Tá bom? Quando entrou em Sagitário, foi onde ele houve meio que uma libertação, que a casa 5 tem ligação com os filhos, tem ligação com o namoro, com sentimentos, com saídas, enfim. Ele começou a sair daquele processo muito escorpiano, o fundo do céu. Tá? Ele tem um mapa que ele tem umas oposições muito fortes em relação a ele, né? Mas eu acredito que aqui ele não foi só companheiro também, ele foi mais obediente, porque mostra um karma aqui na cabeça do dragão com o Ketu, tudo relacionado ao passado. Em 1900, aqui vocês entenderam, né? Ele já estava praticamente se separando sozinho. Agora bota aqui, filho, a jornada do Plutão em 2005 aqui. Escreve aí, 2005. Libertou o casamento de Ludmilla com a Lady Di, foi um casamento arranjado. A gente consegue ver pelo Aquário. E a Rainha Elizabeth, ela tinha Marte e Júpiter em Aquário. Então, ela que organizou, ela que tratou disso tudo, né? Aqui. Basta você ver que Saturno está na casa dos valores econômicos, sociais, aquilo que perpetua, né? Bom, na casa 2 dele. Já nessa data, em 2005, o Plutão dele está aqui em cima do Marte dele. É interessante. Em cima do filho dele, porque ele tem um filho militar. Tá bem? É porque aqui está pegando um filho militar. Tem uma oposição de um filho em relação a isso. Aqui ele casou com a Camila Parker, né? Se eu estiver falando certo. Em 2005. Ele casou. Bom, ele tem dois filhos muito diferentes um do outro. Um pode seguir a carreira do exército, o outro é mais filosófico da vida. É um que veio para, digamos assim, Urano romper, digamos assim, transformar as coisas da família, que é diferente também. Bom? E aí, em 2008, Plutão entrou em Capricórnio, na casa 6. E Plutão está fazendo o quê? Ele está encerrando o ciclo dele em Capricórnio. Olha quantos anos esse rapaz esperou. Mas o que demora mais? Bota aqui, Max, agora o ano que a gente está, 2022, né? O dia que é hoje, né? Hoje é 10 de setembro de 2022. Né? O que fez ele esperar? Porque a Rainha Isabel ela tem Saturno na 10 e ele tem Saturno em Escorpião no fundo do céu, uma casa oposta. O Saturno fez bastante oposição a ele. Porém, o Sol no fundo do céu demora a gente ser reconhecido, demora ser reconhecido no trabalho, na família, em qualquer área. Dificuldade, às vezes, até de se encontrar na vida. O Sol, porque ele nasceu à noite, então a predominância é da Lua. Então ele nasceu à noite, mas na casa da Lua. A Lua dele, tudo bem, nasceu no alto do céu, o que já ajudou muito essa Lua a 0 grau de Touro, né? Foi o que ajudou bastante a vida dele. O Plutão, agora, né, a mãe dele aqui, que desencarnou, né? Você vê que Plutão está aqui, ó, na casa 6, das doenças, né? Da rotina. Aqui, esse Plutão está finalizando todo o karma em relação a idosos, às estruturas, a prédios velhos, construções, hierarquia, tudo isso. E o Saturno está na casa 7. A gente se lembra que o ascendente da rainha, ela aquariana, com Marte e com Júpiter no ascendente, né? Aqui na casa 7. E o Plutão dele entrando aqui, finalizando os temas de Capricórnio. Tudo isso. Então ele começou aqui, nesse quadrante da 1, todinho, ele vivenciou toda a história de vida dele. Aqui ele nasceu, foi muito rígido e rigoroso a educação e o ensinamento dele, tá vendo aqui?
Questões de irmão também, a gente vê uma casa vazia, né? Aqui tem um irmão dentro da casa de Escorpião, que vamos dizer que tem uma certa ligação, mas muito íntima para outras coisas também, criado muito junto. E aqui com os filhos, ele tem filhos bem diferentes, tá? Todos dois estudiosos, porém com pensamentos, um de Marte e outro de Júpiter. Pode se dar até bem nisso aqui, mas são filhos diferentes. E agora esse Plutão vai entrar, né, em 2023, entra aqui, em 2024, fará uma grande oposição ao próprio Plutão dele. Bem, fisicamente é complicado, fisicamente. Mas em Aquário, ele tendo uma saúde boa, ele vai fazer grandes mudanças e revelações, tá? Para o mundo. Para a casa 7, o casamento, vai mexer muito com a esposa dele, tá? Esse Plutão aqui entrando na casa 7, ok? Porque Plutão em Aquário vai ficar há muitos anos, muitos anos. Então, quando a pessoa está falando, gente, é só vocês entenderem. A lua dele está cá em cima, muito próximo da onde era a casa 10 da mãe. Ele era uma pessoa muito próxima da mãe, muito mesmo. Isso não estou falando isso para fantasiar, não. Ele era muito próximo da mãe, é uma pessoa que gosta dos recursos. E só que o Saturno dela é Escorpião, que fala o que o tronos dele é uma coisa de passada, que vai para 4 famílias, 4 gerações, vem passando, passando. E ele tem tudo isso aqui, o Sol aqui. Eu vi uma animosidade do Sol com Plutão muito forte, que talvez ele tenha alguma coisa não resolvida ou tinha em relação ao pai dele, tá bom? Muita coisa oculta, né, com esse Sol aqui, com esse Plutão, tá? É uma coisa ancestral, kármica que tem entre ele e o pai, outra coisa kármica é entre os filhos. Existe o karma também de filhos. Também não vou dizer que não existia entre ele e a mãe, né? Todo mundo tem o seu lado sombra. Mas aí está explicado o porquê que ele demorou a receber o trono por causa disso. Porque o Saturno dela ficava em cima do Sol dele. Ela é como se fosse, se pegasse assim, botasse uma capa na vida. Se você pegar e colocar aqui, se ela tem um Saturno aqui e ele tem um Sol, ele ofusca. A gente sabe que Saturno ofusca, né? Mas ele tem uma carreira que ele começou com Urano na casa 10, junto com a cabeça do dragão, e isso aqui para a vida dele terá suas melhoras, mas em compensação a gente sabe que todo mapa alguns mapas têm desafio, ele tem esses aqui, né? Tá bom? Saturno vai entrar na casa 8 dele, que é possível lidar com doença, com mais gastos internacionais, ou alguma coisa com processo, alguma coisa relacionada a bem, tudo isso, né? Tá bom, gente? Eu fiz o mapa para vocês entenderem o que é um Saturno nasce na casa 2.